Vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus. Tive um pedido, para falasse em 2 Reis, capítulo 14. E às vezes a pessoa lê, mas não consegue entender. Então, assim, vou dar uma dica para vocês. A de estudo, essa aqui, eu não sei se conseguem visualizar, essa parte de baixo, onde está aqui meu dedinho, é a parte de explicação, é estudo. Ela te dá outras referências, outros livros que pode te falar melhor sobre o que você não conseguiu entender, às vezes, em alguma outra leitura. Então, aqui, o pedido foi para mim falar 2 Reis, capítulo 14. Eu li o versículo, li todo o capítulo, e fui procurar mais. E achei uma explicação bem melhor em 2 Crônicas, capítulo 25, no versículo 1. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele é descendente de Davi, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu vou falar simplesmente sobre o reinado de Amazias. Como foi o reinado dele e o que aconteceu. Tá bom? Vamos continuar. Versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Vamos dar uma pausinha, eu vou lendo e explicando. No começo do reinado de Amazias, ele começou fazendo a obra de Deus, a fazer o que era por lei, mediante aos olhos do Senhor, que estava certo. Mas, trazendo para o mundo de hoje, muitas pessoas fazem a obra de Deus, fazem um trabalho diferenciado, tem um cargo na igreja, ou sobe em cima de um púlpito para pregar, mas cometem o mesmo erro de Amazias. Quando nós dedicamos a obra do Senhor, nós temos que fazer de todo o coração. E Amazias não fez isso. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas não fez de todo o coração. E isso é o que mais tem no nosso meio. Eu não estou dizendo, eu não quero aqui frisar simplesmente sobre igreja. Gente, eu quero falar em geral, modo geral. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com amor. Você tem que fazer bem feito. Que seja, dá um copo de água para uma pessoa que necessita. Que esse copo seja bem limpo. Que essa água seja pura, fresquinha. Mas faça com amor, não por obrigação. Deus não agrada disso. Vamos continuar. Versículo 3. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Eita, palavra linda e dura, hein, irmãos?
Mas é linda. Você sabe por que é linda? Porque temos que acordar, temos que despertar. E Deus nessa tarde está falando conosco. Aqui no versículo 5, ele reuniu todos de Judá, com as famílias, né? E renomeou chefes, e convocou, né, todos os jovens acima, com mais de 20 anos, poderiam lutar, porque já era capaz de segurar lanças e os escudos, né? E preparou para começar a guerra, dominar. Ele queria poder, ele queria, né? Ele queria simplesmente, como ele já tinha o controle do reinado dele, ele queria mais. Entretanto, no versículo 7, um homem de Deus foi até ele e lhe disse, olha, gente, presta atenção nesse versículo. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 7. O rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. No 8, continuação. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória e a derrota. Deus é lindo, meus irmãos. Deus fala conosco, mas nós não queremos ouvir. Sabe o que nós queremos ouvir? Aquilo que é bom para o nosso ego, para o nosso eu. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer mais de nós. Mas nem sempre estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para falar. No versículo 9, Amazias pergunta ao homem de Deus, mas e as 3 toneladas e meias de prata que paguei a estas tropas israelitas? Qual foi a primeira preocupação de Amazias? Qual é a nossa preocupação de hoje? Dinheiro, né? Na vida de muitas pessoas, o dinheiro fala mais alto. As pessoas vivem um status no mundo que não condiz com ela. Vivem de aparência. O que vivem de aparência, ele não engana só as outras pessoas. Ele se engana. Mas Deus, né? Olha o que Deus respondeu. O que o profeta de Deus, né? Deus deu autoridade para ele responder. O Senhor pode lhe dar muito mais que isso. Deus ainda foi generoso, maravilhoso e falou que ia dar muito mais do que ele tinha pagado. Né? Que ele tinha perdido, porque ele já tinha pagado. Então, o que Amazias fez? Se é assim, né? Eu imagino. Se é assim, então vou dispensar. Vou ganhar muito mais. Posso ir para a guerra sem esse povo, que Deus não está com ele. E tudo perfeito. Então, Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. E eles ficaram furiosos com Judá. E foram embora indignados. Muitas vezes nossas atitudes provocam isso nas pessoas. A nossa forma de ser. Ele decidiu ouvir a Deus. E muitas vezes quando nós decidimos ouvir a Deus, a fazer o que Deus nos ordenou, muitas pessoas ficam indignadas. Muitas pessoas questionam, criticam. Gente, não importa. Faça o que Deus te ordenou. Isso é o que é importante.
Não temos que prestar contas ou dar satisfação para as pessoas. Nós temos é que dar bom testemunho e evangelizar essas pessoas. Orar por elas. Porque quem determina se nós vamos alcançar o céu não são essas pessoas. Somente Deus tem esse poder. Então é melhor você ouvir a Deus ou ouvir as pessoas? Pense nisso. Então Amazias se encheu de coragem, né? E foi para a guerra sem os soldados que Deus falou que ele não acompanharia aqueles soldados. Eu não vou entrar muito em detalhe sobre a guerra, só vou resumir o que aconteceu, tá? Então, o que acontece? Amazias foi para a guerra, ganhou a guerra, né? Vocês leiam aí no capítulo 13 e 12, vai falar quantos mil ele matou, o que ele capturou, quantos ele esses capturados, o que ele fez. Eu não vou entrar nesse detalhe. No 14, Amazias volta da matança, sim, dos edomitas, maravilhado. Nossa, consegui, venci. E essa conquista dele subiu a cabeça dele. E esse é o perigo. Quando a gente pede, a gente ora, pede algo para o Senhor e Deus te concede aquilo. É como se Deus colocasse um monte vamos dizer assim, um monte de doce na sua mão para ver qual é o seu controle. Se você vai saber temperar, se você vai comer tudo de uma vez, um por mês. Sim, Deus permite coisas nas nossas vidas para ver as nossas reações, a nossa fé, a nossa confiança. E a Amazias aconteceu isso. Mas, gente, além de trazer tesouros, capturar prisioneiros, matar muitos, Amazias trouxe uma coisa que ele não deveria ter trazido. Ele foi mexer com algo que não deveria ter mexido. Ele trouxe daquele povo todos os deuses. E aí foi o maior pecado. Por que trazer os deuses? A gente só pega aquilo que nos interessa, não é verdade? Ele se inclinou para os deuses e acendeu incenso. Quando você tem um único e verdadeiro Deus e você começa a adorar outros deuses, Deus se entristece com você. E nas nossas vidas? O que você trouxe para a sua vida que deixou Deus triste? O que você trouxe para a sua vida? Um amante? Intrigas? Inveja? Cobiçar aquilo que não é seu? E você começa, porque é assim, quando uma criança gosta muito de doce ou uma pessoa gosta muito de doce, quando você pega um doce que você gosta muito, muito, você vai querer toda hora, você vai desejar, você vai lembrar toda hora. E o pecado que você
traz para a sua vida é da mesma maneira. Quando você coloca um pé na lama, você quer colocar o outro e o passo. E quanto mais passos você dá, mais no lamaçal você cai. Qual é a escolha que você fez quando você decidiu seguir a Cristo? Qual foi a escolha? Você não escolheu ir para o céu? Então por que nós deixamos as coisas do mundo, o pecado entrar nas nossas vidas? Desejo por coisas que não é nosso. Inveja de quem conquista as coisas. Ei, cuidado com o que tu estás fazendo. Deus está voltando e muitos não vão ter tempo de consertar as suas vidas. Acorda, você que está dormindo. Desperta. Deus falou com Amazias. Deus falou com ele. Por que ele fez isso? Nós não vamos achar essa resposta. E nem você questione a Deus porque a sua vida está ruim. Porque você sofre. Por que tantas lutas e dificuldades? Ei, nós só colhemos aquilo que plantamos. Se você planta um pé de laranja, você vai colher laranja. Mas se você plantar um pé de jiló, de jurubeba, de guariroba, você vai colher o amargo daquela fruta. Gente, acorda! Deus está voltando! Eu não estou dizendo aqui para ninguém apagar suas coisas erradas, não. Porque você pode ter certeza de uma coisa: o que você plantou, você vai colher. E aquilo que alguém plantou na sua vida de ruim, não deseja mal para essa pessoa. Não tenha ódio. Você sabe por quê? Eu estou acabando de explicar. Aquele que planta, colhe. Se você semeia sementes boas, você vai colher coisas boas. Se você semeia sementes ruins, você vai colher coisas ruins. É lei do retorno. Ah, Luciene, mas eu pedi perdão a Deus. Eu conversei com o pastor, ele me perdoou. Sim, o pastor te perdoou. E quando você confessa, nós seremos julgados por Deus. No dia do juízo final, quando todos que estiverem mortos ressuscitarem, um por um será julgado pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Então, faça o que é bom. Porque se você fez uma coisa ruim, se você cometeu um pecado, e se você fizer 100 coisas boas, você vai continuar respondendo e terá consequências do seu pecado. Então pensa muito bem antes de fazer as coisas. Cuidado com o que te sopram no ouvido. Cuidado com os conselhos que te dão. A Bíblia nos mostra o que é certo e o que é errado. Só fazemos errado quando queremos. Vamos continuar.
no versículo 15. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias e lhe enviou um profeta que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo? Deuses que nem seu povo puderam salvar. Olha, Deus questionou, o profeta de Deus questionou Amazias. Por que ele estava adorando aquele Deus? Se ele tinha acabado de matar, de conquistar e capturar todos que adoravam aquele Deus. Então, quer dizer, aquele Deus não defendeu, não protegeu nem seu povo. Por que você vai adorar uma coisa que você sabe que não vai adiantar de nada? E ele respondeu. E a resposta dele é a resposta de muitas pessoas quando a gente chega para falar a palavra de Deus. Enquanto ele falava, o rei interrompeu, ele nem deixou ele terminar a mensagem. Por acaso nós nomeamos conselheiros do rei? Pare, porque você quer ser morto? Quantas vezes nós entregamos a palavra de Deus, a pessoa questiona: quem é você para falar isso, para falar aquilo? Eu quero te dizer que Deus, ele usa quem ele quer para falar com quem ele quer. Não estou dizendo para você acreditar em qualquer profeta, não. A pessoa te entregou uma profecia, vai para dentro da Bíblia. Pede a Deus para te mostrar. Pede a Deus para confirmar com outra pessoa. Gente, tem tantas maneiras de falar com Deus, mas a cada dia que passa, as pessoas esquecem de como falar com Deus. Como fazer prova com Deus. Agora, jamais questionar a Deus, não. Nenhum de nós temos o direito de questionar as decisões de Deus nas nossas vidas. Mas fazer prova para confirmar se é de Deus ou não, isso não é pecado. É o correto a se fazer. E depois que o profeta foi interrompido, né? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Eita glória, hein? Deus dá o recado. Então ele já sabia o quê? Já fui condenado. Deus já deu a condenação para ele ali naquele exato momento. Amazias, acabou seu reinado. Acabou sua vida. Porque ele não falou simplesmente de tirar o poder de Amazias. A palavra foi: Deus decidiu destruí-lo. O que é destruir? Acabar. Ceifar. Acabou. Virou pó. E Amazias ignorou o que o profeta disse, né? E depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensagem a Jeoás: rei de Israel, com este desafio, vem me enfrentar. Olha o tamanho da ousadia de Amazias. Deus já tinha falado que ele ia ser morto, que ele ia ser destruído. E ele resolveu confrontar o seu rival. Vem me enfrentar. Quantas pessoas nos desafia? Quantas pessoas estão desafiando você neste momento? Mas eu quero te dizer, se você tem chamada de Deus, se você é profeta levita de Deus, todo mal, toda afronta cairá nessa. Esperar perdão. Se você guarda mágoa de alguém, entenda isso.
se você guarda mágoa de alguém, se você não aceita uma pessoa, o perdão, porque as pessoas nem sempre vão te pedir perdão. Ah, Luciene, mas como que eu vou perdoar uma pessoa se ela não pediu perdão? Assim como eu perdoei a pessoa que abusou de mim quando eu tinha 10 anos de idade. Isso bem claro, porque eu precisei entender muito bem isso quando eu liberei os meus perdões. Eu pensava, poxa, eu vou perdoar, mas eu vou ter que conviver, essa pessoa mente, essa pessoa faz isso e aquilo, eu não concordo, eu não quero ficar perto de pessoas assim. Aí fui buscar conhecimento, fui falar com pessoas que entendem do assunto, pastores, mais de um pastor, e todos me disseram a mesma coisa. Você tem que perdoar. Conviver com coisa errada? Não. Porque do mundo do lamaçal, nós já saímos. Então não somos obrigados a viver na lama. Nós temos que ser luz para aqueles que estão na lama. Que serve a Deus. A gente tem que se libertar das coisas e principalmente dos sentimentos de mágoa, de ódio, rancor. Deixa para trás. Não gaste suas lágrimas, não gaste palavras com pessoas que quando você vai tentar expor os seus sentimentos, acha que você está brigando. Gasta seu tempo não. Tem muitas pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Tem muitas pessoas tirando a própria vida porque não tem alguém para falar da palavra de Deus para elas. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu, mas o perseguiram até lá e o mataram. Então, meus irmãos, a palavra dessa tarde é: qual é o Deus que você quer seguir? Ou qual Deus você está deixando de seguir para seguir as coisas do mundo, a conceitos errados? Irmãos, e você que ainda não conhece a Deus, eu quero te apresentar nessa tarde. O Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro, é o Deus que nos ama, é o Deus que nos dá a vida, é o Deus que nos dá o fôlego. É o Deus que nos dá força para suportar todas as dificuldades, todas as dores. Mas faça dessas dores, faça dessas dificuldades uma escada para você subir cada dia mais na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Abandona esse mundo, um mundo de tribulação, um mundo de traição, mundo de falsidade, mundo de maldade, de ódio, de rancor. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Mas Deus ensina, mas Ele não obriga ninguém segui-lo. Deus te chama, mas você tem que aceitar, porque Deus não é invasor, Ele não é ladrão. Então deixe Deus entrar nessa tarde. Deixa Deus falar no seu coração, na sua vida. E essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa tarde. Desperta se você está dormindo, porque eu despertei nessa tarde. Eu vou sair com essa palavra no meu coração e eu vou sair diferente. Porque eu quero me encher mais da palavra de Deus. Eu quero encher mais da graça de Deus na minha vida. Ei! Não seja você autor da sua história. Devolva a caneta para Deus. Ele é o autor da sua história.
Ele, somente Deus, escreve as nossas histórias. Obrigada a Deus maravilhoso e grandioso por essa tarde maravilhosa. Deus é lindo nas nossas vidas. Falar de Deus é a melhor coisa que tem. Ocupa-se com isso. E vamos esquecer as tristezas, as angústias, as pessoas que nos tratam diferente. O que importa é que fazemos a diferença para Deus e não para as pessoas. Guarda essa dica. Deixe seu like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Mais testemunhos da depressão eu vou tá postando. Tive por um processo de crise bem longo agora, então assim, tem bastante coisas para comentar, para conteúdo para falar para vocês. Acho que tem 3 meses que eu não posto nenhum vídeo, mas agora deu uma recuperada, graças a Deus. E vamos continuar com conteúdos, pregações, reflexões, depoimentos, testemunhos, e a vida continua. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. E deixe a palavra de Deus derramar na sua vida, no seu lar, no seu trabalho. Seja diferente. Deus abençoe a todos.